Oi, pessoal! Voltamos então com a continuação dos exercícios sobre aplicações notáveis do Teorema de Pitágoras. Na página 97, exercício 3, o exercício pede para nós calcularmos a área de cada triângulo e o valor dos termos desconhecidos. O termo desconhecido neste exercício é a altura H. Olha, vocês podem ver aqui, nós temos um triângulo retângulo, onde os seus lados medem 9 centímetros, todos os lados de mesma medida, e a altura H é o valor desconhecido. Então, o cálculo da área, que foi o que o exercício pediu. A área é o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. A área vai ser 9 ao quadrado, porque 9 é o valor do lado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Fazendo os cálculos, a área vai dar 81 vezes a raiz de 3 dividido por 4. Quem quiser fazer 81 dividido por 4 e colocar a resposta como número decimal, também pode, tá? Eu prefiro deixar assim na forma de fração. Cálculo da altura. Por quê? Porque o exercício pediu no enunciado o valor da área e do termo desconhecido. E aqui é a altura, o termo desconhecido. Então, nós vamos fazer esse segundo cálculo da altura. A altura vai ser o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Como o lado mede 9, direto a gente já tem o valor da altura. É 9 vezes a raiz de 3 sobre 2. No exercício 3, item B, na página 98, novamente nós vamos ter que calcular a área do triângulo e o termo desconhecido. Nesse exercício, o termo desconhecido é o lado L. Para calcular a área do triângulo, precisamos, em primeiro lugar, calcular o valor do seu lado, porque a área ela está em função do lado. Então, a gente primeiro vai ter que calcular esse lado. Como nós sabemos o valor da altura, utilizaremos a fórmula da altura, então, para calcular o lado. Olha só, a altura do triângulo equilátero é 7 raiz de 3. Com esse valor, nós vamos conseguir descobrir o valor do lado. Cálculo do lado, a fórmula, a altura é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. 7 raiz de 3 é o valor da altura, olha aqui no triângulo. O lado vezes a raiz de 3 sobre 2. O 2 no segundo membro estava dividindo, eu passei multiplicando. A raiz de 3 no segundo membro está multiplicando, eu passei dividindo no primeiro membro. Então, o L, que é o lado, ficou isolado no segundo membro, certo? Porque eu quero descobrir o valor do termo desconhecido, que é o lado, ó. O que aconteceu aqui? 2 vezes 7, 14. Raiz de 3 sobre raiz de 3 é igual ao lado. Por que o lado deu 14? Porque a raiz de 3 eu posso simplificar com a raiz de 3. Então, fica lado igual a 14. Esse valor do lado, nós vamos utilizar para calcular a área desse triângulo. Olha, o cálculo da área. A área, ela está em função do lado. Por isso que nós tivemos que, em primeiro lugar, calcular o lado para depois poder calcular a área. Senão, não tinha como calcular a área. Então, no lugar do lado, foi colocado o valor 14, que a gente acabou de encontrar nesse primeiro cálculo aqui, olha. Então, a área ficou 14 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Fazendo o cálculo de 14 ao quadrado, a gente encontra 196 vezes raiz de 3 sobre 4. Simplificando 196 por 4, a gente encontra que a área desse triângulo equilátero é 49 vezes a raiz de 3, certo? Então, olha, prestar atenção. Se o exercício tivesse pedido para calcular só a área, nós seríamos obrigados, da mesma forma, fazer esse cálculo em primeiro lugar. Porque não foi dado o lado, foi dado a altura. O lado a gente calculou utilizando a fórmula da altura, tá? Então, mesmo se o exercício não tivesse fazendo esse pedido para calcular o termo desconhecido, nós seríamos obrigados a fazer esse cálculo para poder descobrir o valor da área, visto que o exercício enunciado não deu o valor do lado, ele deu o valor da altura, tá? Então, sempre prestar atenção nesses detalhes. No exercício 4 da página 98,
o exercício fala que a placa de trânsito de D, a preferência, é representada por um triângulo equilátero. Sabendo que os lados do triângulo da placa medem 60 centímetros, calcule a altura do triângulo. Esse exercício é muito tranquilo, pessoal. Aqui a gente tem o desenho da placa. A altura eu coloquei aqui em azul, olha. Ela sai de um vértice para o lado oposto. Eu só não coloquei aqui o ângulo de 90 graus. Aí minha gatinha acabou de pular aqui, ó. A altura vai do vértice para o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus, certo? Essa altura a gente está chamando de H. A fórmula da altura é L, que é o lado, vezes a raiz de 3 sobre 2. Colocando no valor do lado 60, porque o enunciado falou que é 60 centímetros o lado. Então, nós temos 60 vezes a raiz de 3 dividido por 2. Simplificando 60 por 2, a altura dessa placa é de 30 vezes a raiz de 3 centímetros. Bem simples esse exercício, pessoal. O próximo e último exercício, 5 da página 98, ele pede para nós calcularmos a área do hexágono regular. Aqui nós temos o desenho de um hexágono e suas diagonais. Esse hexágono com as suas diagonais, ele fica dividido em 6 triângulos, tá? O hexágono possui 6 triângulos equiláteros, não vamos esquecer disso. A área do hexágono, que é toda essa figura, é 6 vezes a área desses 6 triângulos. Minha gatinha estava aqui do lado, de novo. A área do hexágono, então, vai ser 6 vezes lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. O que é isso aqui? Essa fração é a área do triângulo. A área do hexágono vai ser 6 vezes... O lado desse hexágono é de 3, vocês podem ver aí no enunciado do exercício de vocês. 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. 3 ao quadrado é 9, então a área do hexágono são 6 triângulos de 9 vezes a raiz de 3 sobre 4. Fazendo o cálculo de 6 vezes 9, vai dar 54. 54 e 4 dá para simplificar por 2, então fica 27 vezes a raiz de 3 sobre 2. Com essa videoaula, vocês podem continuar a fazer a tarefa 11 das páginas 150 e 151, os exercícios 1B, 1D, 1E, o 2 e o 3, porque os outros já haviam sido pedidos na videoaula anterior. Não se esqueçam de postar até o final do dia. Na próxima terça-feira, dia 31/3 de 2020, vocês receberão os slides com a correção de todos os exercícios, tanto os da aula que foi pedido, como os da tarefa, certo? Beijos e abraços para todo mundo!